Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, está escrito assim, e nós cremos assim. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra mais uma vez seja revelada aos teus filhos, à tua igreja, aos teus escolhidos, porque se aos bodes é falado por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam não entendam, levante a sua mão, porque a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Rei Jesus, porque a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Olha, quem não tem e quer ou precisa, acho que temos só duas, né, Jéssica? Bíblia Thompson. Difícil essa Bíblia ter aqui na igreja, de tempo em tempo tem. Não é sempre que tem, tá? Mas de tempo em tempo tem. As pastoras têm, os pregadores têm, geralmente, né? É uma Bíblia de estudo. Eu julgo ser, tem várias, tem Scofield, tem várias, tem King James, tem várias versões. Eu julgo uma das melhores Bíblias, se não a melhor, né? Bíblia de estudo, a Bíblia Thompson. Thompson é o tradutor, tá? Então ele que traduziu, assim como o João Ferreira de Almeida traduziu a edição contemporânea da Bíblia Vida. A Thompson também é editora Vida, só que aqui é João Ferreira de Almeida e aqui é o Thompson que traduziu. Uma Bíblia muito, eu acho ela muito peculiar, muito exclusiva. É uma Bíblia exaustiva. Eu tenho a minha desde 1992, quando lançou eu já comprei. Era capa marrom ainda. Hoje é capa de couro. Essa aqui é boa, ó, capa de couro. A minha não é de couro. De 1992 não era de couro, era uma capa dura, marrom. Mas está novinha, né? Eu uso com cuidado. Desde 92 eu tenho ela. Estamos em 2025. A Bíblia Thompson, essa é capa de couro, flexível, você pode dobrar ela, tá? Se alguém precisar ou querer, pode passar no cartão, tá? Temos na livraria da igreja, aqui do ministério. Acho que tem só duas só, se alguém precisar. Ronaldo, por favor. Tem a Thompson e tem a edição contemporânea, tá? Aí, se você querer, se você precisa de uma Bíblia boa, eu penso que a Thompson, se não for a melhor, é uma das melhores Bíblias de estudo, tá? Aqui fala de tudo, o assunto que você quiser. Está em ordem alfabética: casamento, letra C, anjos, letra A, céu, letra C, o que você quiser, o assunto que você quiser, ela te leva. Você passeia na Bíblia. Se você entrar aqui na concordância que ela tem, em ordem alfabética, eu quero saber sobre angiologia, eu quero saber sobre o Espírito Santo, eu quero saber sobre demônios, eu quero saber sobre a criação, sobre animais, o que você quiser saber, está em ordem alfabética. Você vai aqui na Bíblia Thompson, de um assunto ela te leva no outro, de outro. Então você começa a estudar, você não quer parar mais. Você passeia dentro da Bíblia, tá? Porque você vai estudar um assunto e ela te leva em, no mínimo, 500 referências. Então, se você, para quem é um pregador ou para quem gosta de estudar e precisa estudar a palavra de Deus, para mim a melhor é a Bíblia Thompson. Glória a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia aí e diga comigo assim: eu creio pela fé que o Espírito Santo que habita em mim me dará o perfeito entendimento espiritual. E para a glória de Deus, mais uma vez, a sua palavra em minha vida não voltará para o Senhor vazia. Isto é, sem fruto. Amém? Hoje eu quero terminar a segunda e última parte. Tema, Jéssica, por favor. O que todo verdadeiro pastor tem que fazer? O que toda verdadeira igreja
tem que fazer. O que todo verdadeiro ministério tem que fazer. Tem que fazer. Não adianta. Ó, você pode abrir sua Bíblia aí. Ó. Abre sua Bíblia aí em Gênesis. Não vou ler nada, quero só que você abra. Primeiro livro da Bíblia, ó, Gênesis 1. Primeira página, ó, Gênesis 1. Abriu em Gênesis 1? Vai passeando nela. Ó. Êxodo, Números, Deuteronômio, Samuel, Reis, Crônicas, Jó, Salmos, Jeremias, olha lá, Ezequiel, Daniel, Zacarias, vai passeando, vai para frente. Mateus, já estou em Mateus, ó. Marcos, Lucas, João, Atos, olha lá, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º, 2º Timóteo, Tito, Hebreus. Não tem para onde fugir. Primeiramente o pregador, primeiramente o pastor. Não tem para onde fugir. Se ele começou lá em Gênesis, ele vai ter que passar por Hebreus 6, versículo 1. Não existe um único pregador na face da terra que não conhece ou que nunca leu Hebreus 6, verso 1. Talvez leu, não atentou, talvez leu, não percebeu, talvez leu, não recebeu a revelação, mas independente de receber a revelação ou não, está escrito. É bom que você escreva o que eu vou falar agora, porque a manifestação da palavra de Deus, o que eu falei? É dada de duas formas: Logos e Rema. L-H-O, Logos, L-H-O-G-O-S. Logos é o quê? É a palavra escrita. Se estiver escrito, eu creio. Isso é Logos. A letra, está escrito. Está escrito que eu sou salvo pela graça. Não entendi ainda, não compreendi ainda, Deus nem falou comigo, mas está escrito que pela graça eu sou salvo. Isso é Logos. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu sou budista, eu sou do candomblé, mas o Logos diz que toda língua deve confessar que Logos é a letra, é o que está escrito, não pode mudar. Isso é Logos. E a Rema, R-H-E-M-A, Rema. A palavra Rema é a revelação do Logos, da letra. Se o Logos é a letra, é o que está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Pela graça sois salvos, isso é Logos. A Rema é a revelação do Logos, a revelação da letra. Por exemplo, eu recebi Rema de 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Para mim, a Rema foi tão forte que eu considero a maior revelação da Bíblia. Olha como que a Rema é interessante, hein? E importante. Está escrito, 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Eu posso ler, e nem como muitos lê, o padre lê, o cardeal lê, o bispo lê, todos os evangélicos já leram, 2 Coríntios 5,19, lê e fica assim mesmo. Mas eu li, e aquele Logos, Hebreus 4, se tornou uma palavra viva e eficaz. Aquele Logos, para mim, deixou de ser Logos, se tornou Rema, revelação. Para mim, como é gostoso, como é prazeroso, Deus estava em Cristo. Para mim, essa é a Rema. O Logos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Para mim, a Rema, Deus estava em Cristo. Isso me foi revelado. Quem está aprendendo? Diga, Logos é o que está escrito. Diga, o que está escrito não pode ser mudado. Então, se tiver escrito, então o crente, ele no mínimo, ele tem que crer no Logos. Amém? No que está? E aí, como ele é um crente e crê no que está escrito, o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, vai dar a Rema, que é a palavra viva, que é a revelação. Quem entendeu? Diga, Logos é a palavra escrita. Então todo pregador teve que passar em Hebreus 6,1. Não existe um que... Agora, a questão da Rema, né? Talvez ele passou no Logos, Hebreus 6,1, começando lá em Gênesis, chegou em Hebreus 6,1 e só o Logos e leu, foi embora. Mas hoje eu estou mexendo na Rema,
Na revelação de Hebreus 6:1, que todo verdadeiro pastor tem que fazer. Diga comigo, fazer o quê? Hebreus 6:1. Tem 3 coisas que todo verdadeiro pastor tem que fazer. Quantas coisas? Diga comigo, verbo é ação. Eu comi ontem, verbo comer. Eu andei de bicicleta o mês passado, verbo andar. Andei, comi, verbo é ação. Ação é atitude. Então tem 3 coisas que todo verdadeiro pastor tem que fazer. Primeira, ao verbo, pelo que deixando. Verbo, qual que é o verbo? Deixar. Qual que é o verbo? Deixar. O que é deixar? É deixar, é parar. Eu deixei de ir na sua casa. Eu parei de ir na sua casa, é a mesma coisa. Deixar, parar. Então o que o pastor tem que fazer? Ele tem que parar, ele tem que deixar. 3 coisas que todo verdadeiro pastor tem que fazer. A maioria pegaram a Bíblia, foram fazer teologia, leram Hebreus 6, estudaram Hebreus 6 e colocaram debaixo do tapete, voltaram e não tocaram no assunto. E ainda não fizeram. Primeira coisa, deixar. Deixar o quê? Hebreus 6:1. Os ensinos elementares da doutrina do Cristo segundo a carne. O que o Cristo segundo a carne... O engraçado que os evangélicos carnais e naturais, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, eles querem imitar Jesus, não é? Eu me batizei porque Jesus se batizou. Eu faço jejum porque Jesus fez em Mateus 4. Eu subo no monte porque Jesus subiu no Monte dos Oliveiras. Mas você não encontra ninguém dizendo assim, ó, eu vou morrer na cruz porque Jesus morreu na cruz. Você já viu alguém falar isso? Não. A prova da ignorância, da insensatez de 99% dos evangélicos. Qual o erro? Qual o maior erro? Tentar ou querer imitar Jesus de Nazaré. Esse é o maior erro teológico. Primeiro que Jesus não mandou ninguém imitar ele, nem os judeus. O único que mandou imitar na Bíblia foi Paulo. Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores. Paulo foi o único que disse para imitar ele. Jesus não mandou ninguém imitar ele. Está claro ou não está claro? Eu estou te passando um perfeito entendimento. Quem recebe? Então, um grande erro é querer imitar Jesus. Está claro? O segundo erro é ter Jesus como exemplo. Forte, né? Porque se você tiver Jesus como exemplo, você vai ter que parar onde? Na cruz. E aí você já vai fugir, né? Não, pastor, aí é a conversa do hipócrita. Não, pastor, aqui não é bem assim. Ah, na hora do batismo é assim, mas na hora de morrer na cruz não é bem assim. Isso se chama hipocrisia. Aqui no MGA vocês ouvem coisas que vocês não ouvem em lugar nenhum. Por quê? Porque aqui não tem uma religião, de modo que não somos religiosos. Então eu posso falar a verdade como ela é. Tipo assim, Jesus não foi um modelo, ele não foi um exemplo, ele não mandou ninguém imitar ele. A religião tenta imitar Jesus, mas como são hipócritas e fariseus, quando chega na hora de ir para a cruz, eles param. E se você for falar com eles, não, que não é bem assim. Ah, mas o batismo é, mas o jejum é. Então vamos falar a verdade. Hebreus 6, verso 1, manda deixar, parar. Na teologia existe uma doutrina chamada hermenêutica, que é a arte da interpretação. A arte de interpretar a palavra de Deus. Vou usar hermenêutica. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Como é que se interpreta isso? Essa é a mais fácil do mundo. Deixando. Então eu tenho que? Pronto, está interpretado. Essa é a mais fácil do mundo. Não é o que o texto está dizendo? A arte da interpretação. Aí você vai ler Hebreus 2,14.
Visto que os filhos participam da carne e do sangue. Interpretação, filhos de quem? Filhos de Deus. Também ele participou. Ele quem? Deus, ué. Se os filhos é de Deus, ele quem? Então eu estou interpretando. Isso é uma arte, tá? Isso é uma ciência. O Espírito Santo me ajuda. Então a interpretação e o Espírito Santo geram um perfeito entendimento espiritual. Hebreus 2,14, na letra, visto que os filhos de quem? De Deus, participam da carne e sangue, também ele quem? Deus, participou das mesmas coisas, vírgula, para que pela morte, mas Deus não morre, mas ele revestiu de carne e sangue, em Jesus, estou interpretando. Então entendi, então ele estava no céu, carne e sangue, Jesus, visto que pela morte aniquilasse o que tinha, verbo ter, se tinha, não tem mais, estou interpretando, o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, hermenêutica é a arte de interpretar e entender o que está escrito. Então, Hebreus 2,14, qual a lógica, qual o resumo, qual a moral da história de Hebreus 2,14? O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Ponto. Simples assim. Isso é hermenêutica. Isso é interpretação. Está escrito que Jesus, pela morte, aniquilou o diabo. Resumo, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Difícil? Aí vem o sistema religioso. Não, mas... Não tem não mais, irmão. Ao Logos, se tiver escrito... Não tem não mais. João 7,38, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não tem não mais. Logos, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, vírgula, isto não vem de vós, vírgula, é um dom de Deus. Como que se interpreta isso? Eu sou salvo pela graça. Não vem de mim, Deus quis me salvar. Não mais, não tem não mais, é o que está escrito. Então não tem como fugir do Logos. Não tem como fugir do que está escrito. E está escrito... pelo que deixando. Pega a caneta, circule, deixando. Verbo deixar. O que é deixar? Deixar, eu deixei o microfone lá, hein? Pastor, você está com o microfone? Não. O que eu fiz? Claro que Paulo não está falando de microfone, né? Ele está falando do quê? Deixar, muito alto aqui, deixar os ensinos elementares da doutrina de Cristo, segundo verbo prosseguir, circula aí, prossigamos, verbo prosseguir. A segunda coisa que o pastor tem que fazer, prosseguir para onde? Prossigamos para a perfeição. Olhem para mim. A Bíblia começa em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E então Davi. E então Jesus nasceu. Cronologia. Então Deus criou os céus e a terra. E Davi foi rei de Israel. E Jesus nasceu. Eu resumi. Cronologia. Tá? Aí Jesus nasceu, batizou, porque ele era judeu, fez jejum, subiu na montanha, blá, 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 blá. Veio para os judeus. João 1 veio para os judeus. Só que nós somos gentios. Hebreus foi escrito para cristãos judeus que estavam saindo do judaísmo. Hebreus, por isso que o nome é Hebreus, tá? Tá claro? Associou? Por que está escrito Hebreus? Porque eram cristãos que tinham recebido a Cristo, a graça, o apostolado. Hebreus é um apostolado que Paulo está dando para eles. De cristãos judeus, igual Atos 10, os judeus na casa de Cornélio, também tinha gentios, o Espírito Santo se manifestou, os judeus em Atos 2 já tinham falado em línguas, em Atos 10 agora os gentios falando em línguas, os judeus se admiraram porque o dom foi dado para eles também, para os gentios também. Então os judeus em Hebreus 6, Paulo diz para eles, deixando os primeiros ensinos de Jesus, aquele negócio de Mateus 3, de batizar, de Marcos 16, quem quer for batizar, tem que deixar essas coisas. E o que é Paulo? E prosseguir para a perfeição.
Esquece o Jesus de Nazaré. Nasceu, cresceu e morreu. Agora em diante, segundo Coríntios 116, não conhecemos ele segundo a carne. Então prossiga para a perfeição. Cronologia. Deus criou os céus e a terra no princípio. Davi foi rei de Israel. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. E agora? Subiu aos céus. E agora? Agora você deixa essas coisas, prossiga para a perfeição. Isso é cronologia. Por isso que todo pastor verdadeiro, ele tem que deixar os rudimentos e prosseguir para a perfeição no entendimento. Ele não pode ficar batizando. Ele não pode ficar orando: Senhor, escreve o nome no livro da vida. Senhor, escreve o nome no livro da vida. Mas faz 50 anos que você fala isso. Estou tomando a Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Estou tomando, mas faz 50 anos, se você não tomar, você não tem comunhão. Então deixa essas coisas, prossiga para a perfeição do entendimento. É isso que Paulo está falando. Diga: pastor, me dá um exemplo de perfeição de entendimento. O homem não era um pecador diante de Deus debaixo da lei? Mas Romanos 4:25, Jesus, ele aniquilou o pecado, ele perdoou os pecados, ele tirou o pecado, ele removeu o pecado. Colossenses 1:14, ele remiu os pecados. Hebreus 9:26, ele aniquilou o pecado. Dá um exemplo de perfeição. Hebreus 10:14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Por isso você tem que deixar os rudimentos e prosseguir para a perfeição. Porque tu és perfeito, você já não é mais pecador. Você tem que prosseguir para a perfeição. Quem está entendendo? Pastor que está me assistindo, pastor, pastora, bispo, você que me assiste, me acompanha. O que o Espírito Santo está falando em Hebreus 6 é que você tem que, primeiro, três coisas. Primeiro, deixar o que você está fazendo, porque ele não mandou você fazer, tá? Não, porque em Mateus 28, não, mas ele falou com os discípulos judeus: você é gentil, filho de baiano, o que você está fazendo uma coisa que Jesus não falou com você? Ele falou lá para os discípulos. Já começa por aí. Não, porque em Marcos 16 você não tinha nem nascido, você nem estava lá. Não foi com você que ele falou. Está claro aí? Hebreus, Paulo falando com os judeus. Não é nem conosco, os gentios. Só que, olha o que eu vou falar, hein? O sistema, o que eu falei? Judaizou os gentios. Olhem para mim. Quando Paulo escreveu Hebreus 6 para os cristãos judeus, ele estava falando com os cristãos judeus para eles deixar. O negócio ficou tão feio que agora eu tenho que falar para os gentios deixarem. Que não era nem para ter começado. Que era uma questão doutrinária de judeu. Cadê quem entendeu? Diga comigo: o que Paulo está mandando deixar eram questões judaicas. Diga: Paulo falando com os judeus. Diga: não tem nada a ver com os gentios. Não é verdade? E por que a igreja batista está batizando os gentios? Ah, escapou isso aqui. Por que os pentecostais estão batizando os gentios? Será que eu vou ter que escrever um Hebreus 6 para os batistas? Eu vou ter que escrever um Hebreus 6 para os pentecostais? Eu vou ter que escrever um Hebreus 6 para os evangélicos? Tem alguém entendendo o raciocínio que eu estou passando aqui? Diga: o que Paulo está falando em Hebreus 6 era com os judeus. E nós somos judeus? E por que eu estou lendo Hebreus 6? Porque o sistema fez o quê? Judaizou os gentios. Agora eu tenho que vir aqui com palavra de judeu e dar para os gentios parar e prosseguir para a perfeição. Porque o sistema enganou eles. Judaizaram eles. Só quem está entendendo? Essa palavra é libertadora.
Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Essa palavra é extremamente libertadora. Você, batista, por que você está fazendo batismo? É porque Jesus diz que quem crer e for batizado será. Você nunca leu Efésios 2 que já é? Não é será, já é. Pela graça sois salvos. Não existe mais será, já é. Então eu tenho que te falar Hebreus 6. Pare, deixe essas coisas e prossiga para a perfeição. Porque não será salvo. Pela graça sois salvos. Já atualizou, abençoado. Você está atrasado. Você que pensa que será salvo, você está atrasado. Tem que atualizar aí. Está atrasado. O que todo verdadeiro pastor tem que fazer? Diga, 3 coisas. Diga, primeiro deixar os rudimentos, as obras mortas. Diga, depois prosseguir. Quer dizer, você tem que deixar. Só pode ser o diabo. Alô. Tem que deixar as coisas erradas. Errado é pesado? Tá bom, vai. Deixar as coisas desnecessárias. Diga comigo. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede adultos no entendimento. Então tem que deixar as coisas de criança. 1 Coríntios 13, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Hermenêutica, vamos interpretar? Quando eu era criança eu batizava achando que se eu batizasse que ia ser salvo, porque o que Jesus tinha feito mesmo, na verdade, eu nunca nem parei para pensar que o efeito da morte, eu era criança, não pensava nisso, eu pensava que se não batizar não vai ser salvo, vai para o inferno porque não batizou. Criança pensa assim, né? Raciocina assim, né? Ele morreu e ele não batizou, ele foi para o inferno. Como que é o raciocínio de criança, né? Mas quando você se torna adulto, você entende que com uma só oferta, Hebreus 10, 14, Jesus ele salvou para sempre, ele perdoou para sempre, ele abençoou para sempre, ele santificou para sempre, ele aperfeiçoou para sempre, ele morreu, ele resolveu tudo de uma vez só. Isso é pensamento de adulto, raciocínio de adulto. Sinal, quem está entendendo? Está entendendo? Como que a criança pensa? Morreu, não estava na igreja. Ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele não estava na igreja. Você não está vendo que Jesus morreu por ele antes mesmo da igreja, irmão? Você não está vendo que Coríntios 6,19, ele foi comprado por bom preço? Você não está vendo que ele foi reconciliado com Deus em Cristo, pelo que Jesus fez na cruz? Isso é pensamento de adulto. O adulto raciocina assim. Tem adulto aqui hoje? É claro que a pessoa morre e você sente a perda, você sofre a perda. Pela amizade, pela união, pela comunhão, porque era pai, era mãe, era primo, era mulher, era vizinho. Então você sente a perda por causa da alma ou dos sentimentos. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Ele ter morrido não quer dizer que ele não foi salvo. Não, porque ele não estava na igreja. Alô, vamos começar a pensar como adulto? Mas ele nunca foi na igreja. Alô, vamos pensar como adulto? Você não está vendo que Jesus morreu por ele há 2000 anos atrás? Que antes de ele nascer, ele já tinha sido comprado pelo sangue de Jesus e reconciliado com Deus? Vamos pensar como adulto? Por isso que nós deixamos as coisas de criança. Então, diga assim, o que todo pastor tem que fazer? Quando eu digo pastor, pregador, né? Você que está começando a pregar nos núcleos, nas células, na sua casa, ou numa denominação, numa igreja, grande ou pequena, não importa. Você que está com a Bíblia na mão ensinando alguém. Você não pode falar nunca, hein? A pessoa está ouvindo a palavra,
está crendo em Deus, está crendo na morte de Jesus, está crendo que Jesus ressuscitou. Você não pode falar nunca que ele não está salvo ainda, hein? Você não pode falar isso, hein? Abre aí, deixa o Hebreus 6. Abre aí, 1 Coríntios 12. Deixa o Hebreus 6 aberto. Vamos para o Logos, porque se estiver escrito... Deixa o Hebreus 6 aberto, vamos para Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Diga assim, vamos ver o que está escrito. Olha lá. Está achando que eu estou falando palavras sem fundamento? É? Eu sei o que eu estou falando, abençoado. Coríntios 12, quem já achou? Coloca o seu dedo no versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Portanto, vos quero... Cadê o Eronildes? O Eronildes gosta desse texto, né, irmão? Nós gostamos desse texto aqui, né? Eu achei um companheiro aí, que isso aqui é revelação para nós. Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender. Diga o quê? Diga o que Paulo queria que eu compreendesse? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz... Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos para a hermenêutica? Vamos para a hermenêutica? Vamos para a interpretação para entender? Paulo disse, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Digo, o que isso quer dizer? Que quando uma pessoa confessa Jesus... Quando ele crê em Jesus, quando ele recebe Jesus como seu Senhor, ele só está confessando, só está recebendo por causa do Espírito? Então ele já tem o Espírito? E quem ousa dizer que ele não é salvo se ele já tem o Espírito? Vamos começar a pensar como adulto? Agora vamos pensar como o sistema pensa. A pessoa recebe Jesus... crê na palavra, crê na Bíblia, crê que Jesus morreu pelos seus pecados, a pessoa crê que Jesus ressuscitou e está vivo, ela crê, ela acredita, está tudo legal, está tudo certinho. Aí o pastor fala assim, mas se você não se batizar, você não vai ser salvo. Quá, 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 quá. Eu acabei de ler, Paulo disse, vos quero fazer compreender o quê? Que se a pessoa confessou a Jesus, se a pessoa está crendo em Jesus, é por causa do Espírito Santo que já está nela. E como é que o Espírito Santo está nela e ele não está salvo ainda, pastor? Você está louco? Porque pensam como criança, não andam por fé, andam por vista. Eu duvido que você já não ouviu essa frase, hein? Irmã, agora que você se batizou, agora... Quem já ouviu mais ou menos assim? Como agora que batizou? Não é agora que batizou. Irmã, já que Jesus já morreu por você e te deu a vida eterna. A palavra tem que ser assim. Irmão, graças a Deus que Jesus já morreu por você, já te reconciliou com Deus. É essa que é a palavra. Não é agora que você se batizou. Eu duvido que você já não ouviu. Agora que você se batizou, agora você é uma nova criatura diante de Deus. Já ouviu isso? Isso é uma heresia, isso é mentira. Você não é uma nova criatura porque você se batizou em águas. Você é uma nova criatura porque Paulo diz, quem está em Cristo. Não tem nada a ver com o batismo em águas. Olha como que o sistema é mentiroso e enganador. Não é quem se batizou em águas é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, ou seja, quem está sobre a cobertura do que Cristo fez na cruz. Ele derramou o sangue por você. Ele te reconciliou com Deus. Então você que está debaixo da cobertura de Cristo, nova criatura é. É isso que Paulo está dizendo. Fala para o seu irmão. Problema que os evangélicos pensam como crianças. Fala para o seu irmão, raciocinam como crianças. Fala para o seu irmão, falam como crianças.
Isso é do diabo, hein? Ó, irmã, o inimigo é sujo, hein? Quem já ouviu que o inimigo é sujo? Quando alguém te falar que o inimigo é sujo, você lava ele então, ué. Ué, se o inimigo é sujo, o que você tem que fazer com ele? Lava ele. Vamos chutar o balde também, já que é para relaxar, né? Para falar que o inimigo é sujo. Você está íntimo dele, hein? Eu estou te explicando. O Juca está dando risada. Hein, Juca? Lava ele. Lava o inimigo todo dia. Que alegria. Eu estou te explicando e te dando exemplos de pessoas que com a Bíblia nas mãos pensam, falam e raciocinam como? Crianças. A criança, quando ela está chorando, a criança está enchendo o saco, dá uma chupeta, eu já dei a chupeta, ele não quer. Não quer? Eu aprendi com meu pai. Cadê o açucareiro? Lambreca a chupeta no açúcar assim, ó. Tá. Para na hora. Doce, quem que não gosta de doce? A criança não sabe falar, não sabe andar, mas você põe um melzinho na boca da criança, chupeta, para de chorar na hora. Só que aqui no MGA não tem mais chupeta, né? Aqui não tem um pedacinho de pão para você comer, aqui não tem um pouquinho de suco, aqui não tem mais essas coisas. Aqui tem criança que quer ainda. Não tem mais! Um dia veio um casal aqui, louvaram, o louvor milou, aquela glória tal, e o apostolado, eles nem piscavam, né? Aí acabou o culto, eu desci aqui, aí a mulher fascinada, né, com o que ela ouviu, a graça, o apostolado, ela falou assim, nossa, pastor, nós estamos tão felizes, eu e meu marido estamos tão, nossa, eu não tenho nem palavras, pastor, eu não vejo a hora de, quando que vai ser a Santa Ceia? E eu, em questão de milésimo de segundo, Senhor, já sei. Ela, por que eu vou falar para ela, né? Pastor, quando vai ser a Santa Ceia? Eu liguei na hora a antena, aí a resposta já veio mais que download. Fala para elas aqui. Fala, irmã, a senhora não estava aqui no louvor? Mas foi o louvor. Não estava aqui, mas foi... Então, você não participou da Santa Ceia? A Santa Ceia é essa. Olhou para o marido assim. O marido olhou para ela. Ainda pensam e raciocinam como crianças. Quem está entendendo? E a questão da primeira comunhão? Quem é que fez primeira comunhão? Não, levanta a mão. Não. Quem fez primeira comunhão? Você fez primeira comunhão? E o que você estava fazendo no céu antes de nascer? Era o quê? Aquela que era a primeira comunhão. Aquela foi a verdadeira. Olha aplaudir quem entendeu. Aquela que está valendo. Os caras mentem tanto que essa já não é a primeira, essa já é a segunda. Se é para contar, essa seria a segunda comunhão. Quer ver você lembrar da primeira comunhão? Eu já estava lá, em graça vi. Como que é? Eu já... Jó 38, quando Deus criou os céus e a terra, todos os filhos de Deus estavam com ele. Só levante a mão quem que é filho de Deus. Eu já estava em graça. Fala pro seu irmão aí, ó. Essa que foi a primeira comunhão. Na pré-existência, abençoado. Quem está entendendo? Mas eles se conhecem uns aos outros segundo a carne. É ou não é verdade? Eles pensam, pensam 3 atitudes de criança: pensar, raciocinar e falar. 3 atitudes de criança. Diga, pensar, raciocinar e falar. 3 atitudes de adultos. Hebreus 6, diga, deixar, prosseguir e não fazer mais.
Você está vendo a diferença da criança para o adulto? Coríntios 14, quando eu era criança, deixa de ser criança, seja adulto agora. Coríntios 14, 20, irmão, não seja mais criança, seja adulto. Coríntios 13, porque quando eu era criança eu pensava, quando eu era criança eu falava, Deus te abençoe. E quando eu era criança eu falava. Quando eu era criança eu pensava, eu raciocinava e eu falava. Mas agora que eu sou adulto, Hebreus 6, eu parei, eu deixei e eu prossegui para a perfeição. Agora eu entendo que com uma só oferta, Cristo me salvou para sempre. Está claro? Ou não está claro ainda? Então vamos terminar em Hebreus 6, que é onde eu comecei. Cansa, né? Está vendo, Reinaldo, por que cansa? Não é fácil não, pessoal. Para falar a verdade, você tem que combater a mentira, né? Não tem como você falar a verdade sem combater a mentira. É impossível. Porque a graça, ela mostra o erro. Quem já leu meus livros, hein? A graça mostra o erro e por que está errado. A graça mostra o erro e por que está errado. Por que vocês não fazem mais batismo? Porque nós já fomos batizados em Cristo. Romanos 6,3. E batismo é um só. Efésios 4,5. E estamos salvos para sempre. Hebreus 10,14. Então a graça, ela mostra o erro e por que está errado. Simples assim. E não tem como fugir do logos. Porque se tiver escrito... Vamos terminar com Hebreus 6,1. Pelo que deixando... O que todo pastor verdadeiro tem que fazer? Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. O que todo verdadeiro pastor tem que fazer? E prosseguir. O problema é que os pastores não deixaram e não prosseguiram. Ou seja, estão parados, intactos. Olha o que eu vou falar, hein? A pessoa chega numa igreja da lei, aceita Jesus, batiza nas águas, toma santa ceia, faz campanha, faz corrente, blá, 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 blá. Aí se torna obreiro. Aí passa um tempo, blá, 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 se torna pastor. E aí começa a ser pastor, pregar e ensinar, mas ele não prosseguiu ainda. Porque ele está só cumprindo as tradições que já tinha antes. Ele está limitadinho numa caixinha batista, denominacional, pentecostal, limitado na caixinha, não pode ir além da caixinha, porque nós, pontinhos, sempre fomos assim. Não mexe com Hebreus 6 não, hein? Mas tá aí. Não, se você for mexer, nós vamos ter que deixar. Mas é o certo deixar. Mas aí, vai 100 anos de denominação, como vamos deixar agora? O pai do irmão João morreu, o vô dele já morreu, e nós não mostramos para ele como vai ficar agora. Vamos pensar que nós enganamos eles. 100 anos enganando o povo. É melhor não mexer nisso aí não, hein? Não, se mexer nisso aí, o povo vai embora, vão ficar doidos. Então não vão mexer, não. Então pega aqui. Pega aqui. E então eles não param, e eles não deixam, e eles não prosseguem para a perfeição, e o povo vai chegando e só vivendo das mesmas e das velhas mentiras e heresias de 100, de 200, 300 anos atrás. E é disso que nós estamos livres e libertos. Para terminar, olha lá, ó. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prosseguimos para a perfeição. Olha o mais importante, hein? Que é a terceira coisa que todo pastor tem que fazer. Diga comigo, não lançar de novo. Não lançar de novo. Hermenêutica, a interpretação, diga, não fazer mais. Levante a mão, diga assim, deixar, prosseguir para a perfeição, e não fazer mais. Não é isso? E por que eles não estão fazendo isso? Mas não é 1 ou 2 ou 3. 1000 denominações, 999. Não deixaram, não prosseguiram e estão continuando a lançar os mesmos. Vocês estão me entendendo? Diga assim, e o que você fez, pastor? Quando a graça me foi revelada, rema, eu consultei o Logos, porque se estiver escrito, consultei o Logos. O que o Logos diz? 3 coisas. Deixar, prosseguir e o mais importante, Senhor, já deixei, hein? Já deixei. E eu estou prosseguindo. Ele,
Pois não, senhor? Você não vai fazer mais, né? Como assim? Mas você não leu todo o texto de Hebreus 6:1? Não lançar de novo. Hebreus 6:1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Como assim? Quem nessa noite quer ser salvo, vem aqui na frente que eu vou orar para que Deus te salve. Mas peraí. Isso é obra morta, porque Deus me salvou em Cristo 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Como é que eu vou mandar uma pessoa vir aqui e perguntar se ele quer ser salvo para ir para o céu, se ele já é salvo pela graça? Isso é uma obra morta. Eu tenho que parar de fazer essas coisas. É isso que é não fazer de novo, não fazer mais. Diga, e fazer o que então? Aí o pastor vai chegar diante da igreja, da congregação, e vai dizer como Paulo falava: irmãos, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Bendito seja o Deus e Pai que vos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Olha, nenhuma condenação há mais em vocês, hein? Porque agora quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus te reconciliou com Ele mesmo em Cristo. É isso que o pastor tem que fazer. Não lançar mais coisas erradas e pregar, ensinar e anunciar as coisas verdadeiras de Cristo. Isso é chamado de boas novas, ou seja, o Evangelho que os evangélicos não conhecem. Ainda, né? Vamos ficar de pé. Creio por fé que eles me ouvindo vão aprendendo, né? Porque até cavalo aprende, né? Até o louro da minha mãe aprendeu a falar: Sael, Sael. Eu fui na minha mãe esses dias, minha mãe está no céu, eu fui na minha mãe. É costume, né? Fui lá na casa, né? Cheguei lá, o louro: Dona Flora, Dona Flora. Eu ia falar: louro, Dona Flora está no céu faz tempo, louro. Mas o louro aprendeu. Se um mero passarinho, papagaio aprende, sabe como um pastor... Se ele for bem intencionado, não mal, se ele for bem intencionado, ele não vai aprender também? Porque tudo que eu falei está... Mas tem um problema, que ele tem que passar uma muralha. Ele vai ter que enfrentar os homens. Mas se eu falar isso lá, hein? Não, o que o pastor falou para você? Você perguntou para ele sobre as apostilas, o que ele falou? Tá tudo certo, mas isso eu não posso pregar aqui. Mas se tá tudo... Então sou você. Mas se tá tudo... O que o pastor falou mesmo? Tá tudo certo, mas eu não posso pregar isso aqui. Tá bom, então eu vou falar: ô pastor, mas se tá tudo certo, por que você não pode pregar isso? Já é pejorativo, né? Pastor, se tá tudo certo, por que você não pode pregar? Vai, isso, aqui. Por que você não pode pregar? Por que você não pode pregar isso aqui? Eu tô te perguntando, pastor. Não sei. Mas você não sabe? A verdade é que ele é comprometido com o sistema. Ele é comprometido com os homens e não com Deus e com a sua palavra. Quando um homem de Deus, está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando um homem de Deus, ele entrega a sua vida ao Senhor, é como um juramento de policial, de bombeiro, de juiz, de advogado. É como que um juramento. Quando um homem ou uma mulher entrega a sua vida a Deus, é como que um juramento. Parece que Deus do céu fala assim: Marcos Gomes, jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Juro, Senhor, prometo e me comprometo pregar o que e como está escrito, ensinar o que e como está escrito, e não sair nem além nem menos da sua palavra. Esse é o meu juramento que eu fiz e que todo aquele que é chamado para o ministério faz, de ser fiel a Deus e temente a Deus. Isso te explica porque quando Deus me revelou a graça e provou na sua palavra, eu não pude mais continuar com obras mortas e ensinamentos desnecessários para quem já era salvo.
Isso é chamado conversão, se converter. Então eu deixei erros doutrinários desnecessários para quem já é salvo, prossegui para a perfeição, e o que eu julgo mais importante, não lancei mais, faz 28 anos, não lancei mais fundamento de obras mortas. Aqui, agora, Cristo é tudo em todos. Fomos reconciliados com Deus em Cristo, estamos abençoados com todas as bênçãos em Cristo, nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo, somos todos novas criaturas porque estamos em Cristo. Cristo é tudo em todos. Eu não posso fugir dessa verdade revelada e que está escrita e provada. O meu juramento está de pé, firme e forte. Um dia um profeta chegou aqui e ele teve uma visão. Eu já sabia disso. E ele disse: nesse ministério há um cetro de equidade. Procura saber o que é cetro. Equidade. Esse é o ministério que você congrega, que você semeia, que você foi trazido pelo Espírito Santo para louvar a Deus e viver em comunhão com outros irmãos, chamado Ministério Graça e Apostolado, nome que foi dado por revelação, rema, do Logos, Romanos 1,5. Eu ouvi e obedeci à voz do Senhor. Bem-vindo todos a este santo e predestinado ministério, Graça e Apostolado. Amém? Graça e paz a todos vocês, e que os anjos estejam em seu favor, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Graça e paz, abençoados. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus.